Olá, acompanhe a partir de agora o Ministério Público em Ação, o seu programa sobre cidadania e direitos. O destaque desta edição é uma reflexão sobre o Tribunal do Júri. Com convidados especiais, vamos debater como os preconceitos em relação ao gênero feminino podem influenciar negativamente os julgamentos do chamado júri popular. E mais, os desafios do Tocantins para instalar o serviço de família acolhedora, considerada a melhor forma de acolhida para as crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente do convívio com os pais. Para resultados mais ágeis e eficientes, os órgãos do Tocantins que atuam na busca e na identificação de pessoas desaparecidas agora trabalham de forma articulada. Fique ligado no nosso programa e saiba mais sobre o que precisa ser feito para prevenir e combater a violência nas escolas. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Os pais sempre vão correr para proteger seu filho. Mas em algumas vezes, você não poderá ver o perigo se aproximar. Vacine seus filhos, garanta a proteção deles. Uma campanha do Ministério Público do Tocantins. O poder público no Tocantins vive o desafio de implantar o serviço de família acolhedora, criando condições adequadas de acolhimento para as crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Saiba mais na matéria a seguir. O Ministério Público promoveu um grande seminário reunindo as entidades dos municípios e do estado que trabalham com a proteção da criança e do adolescente. O objetivo foi discutir a instalação do serviço de família acolhedora. É obrigação do poder público cadastrar, capacitar e apoiar famílias para que elas recebam temporariamente em suas casas as crianças e adolescentes que precisem ser afastadas do convívio com os pais. Esse amparo em famílias acolhedoras é o ideal, pois evita que sejam levadas para abrigos as crianças e adolescentes que passam por situações de negligência, abuso, maus tratos ou violência. O problema é que a maior parte das cidades ainda não possui esse tipo de serviço de acolhimento, o que levou o Ministério Público do Tocantins a promover o seminário estadual sobre acolhimento familiar realizado em abril. O Tocantins já tem desde 2013 um plano estadual de acolhimento, plano estadual de serviço de convivência familiar e comunitária. Então esse plano ele quer desenhar município de pequeno porte 1, pequeno porte 2, município grande, município médio. Então como que a gente vai fazer para que aquele pequeno município, quando tiver um caso de uma criança que foi abusada, maltratada, foi violentada, para onde vai essa criança se ela precisar ser afastada da casa do pai e da mãe? Nós precisamos estar preparados e não diante do caso e agora, vamos correr com essa criança para onde? Então esse evento também serve para alertar os municípios, preparar para que nós não agimos no amadorismo, né? Que a gente possa ser profissional e ter os espaços de atendimento dessas crianças antes que as coisas aconteçam. Com o seminário estadual sobre acolhimento familiar, as soluções foram pensadas coletivamente em um dia de discussões. Acompanhe a partir de agora uma entrevista com o tema O Tribunal do Júri sob a perspectiva do gênero. Um assunto que precisa ser discutido e enfrentado por todos que fazem parte do sistema de justiça. Hoje vamos falar sobre o Tribunal do Júri, que tem a competência de julgar os chamados crimes dolosos contra a vida. De tudo que abrange essa temática, vamos falar sobre a atuação do Ministério Público nestes casos. Nosso convidado é o promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tem atuação de destaque na área do Tribunal do Júri e está de passagem aqui pelo Tocantins para participar de uma palestra falando sobre essa experiência. Bem-vindo, doutor Décio. Uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Isabelle. Também é uma satisfação poder vir aqui, compartilhar minhas experiências. Essa troca de ideias entre as instituições é sempre muito positiva e só tem a agregar, né, a nossa atuação funcional. A gente fica muito feliz mesmo da sua presença aqui. E aí eu falei ali na abertura que a gente fala no júri sobre os crimes dolosos contra a vida. O que são esses crimes?
Quais são esses crimes? Como é que isso acontece? Os crimes dolosos contra a vida, na verdade, eu sempre falo nos júris que eles são os crimes mais importantes do ordenamento, né? Porque eles visam justamente tutelar aquele bem jurídico mais importante de todos, que é a vida. Eu sempre faço questão de lembrar os jurados que, de certa forma, eles acabam sendo os juízes, né? É um órgão colegiado de julgador, mas são juízes, de fato, ali na prática. Talvez os juízes que têm a função mais importante, justamente porque eles julgam aquelas pessoas que ou violam ou tentaram violar aquele bem jurídico mais essencial, que é a vida. E dentro desses crimes dolosos contra a vida, nós temos o homicídio tentado e consumado, né, em suas formas ali qualificada e privilegiada, os crimes de aborto, instigação ao auxílio ao suicídio e o infanticídio, né, que é quando a mãe mata o filho sob a influência do estado puerperal. Esses três últimos muito raramente ocorrem. Eu até hoje só fiz um júri que não foi de homicídio, foi um júri de aborto. A maior parte dos casos que são de crimes de homicídio ou de homicídio tentado. E nessa hora, eu entendo que é uma função do Ministério Público atuar ali na defesa da vida. É importante deixar isso claro para os jurados, né? O Ministério Público, quando ele busca uma condenação de alguém que atentou contra a vida ou que tirou a vida de alguém, ele está buscando que a sociedade reafirme esse valor fundamental que é a vida. Perfeito, doutor. E aí, eu acho que passa muito, o nosso programa ele atinge a população toda do estado do Tocantins, e uma das coisas que eu vejo que as pessoas se preocupam muito é em saber se no júri é como nos filmes americanos, se é aquele cenário mesmo, se é aquilo ali que acontece. O júri no Brasil é igual àquele júri do filme americano, é um pouco diferente? Como é que é? É um pouco diferente, né? Ali nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de júri, né? Você vê jurados fazendo até recebimento de denúncia, você vê jurados atuando na esfera civil, e aqui já é mais restrito, né? Só no caso de crimes dolosos contra a vida. E diferente do modelo americano, em que a decisão ela é tomada de forma unânime, aqui ela é tomada por maioria. Mas há algumas semelhanças, né? A sustentação ela é relativamente parecida ali também, enfim, embora os modelos sejam diferentes e aqui seja mais restrito. E o Ministério Público, ele está sempre presente no júri, ele pode não participar do júri, ou o promotor está sempre lá? O Ministério Público é o titular privativo, né, da ação penal pública, e os crimes contra a vida se adequam a essa categoria. Por isso o Ministério Público sempre atua no tribunal do júri, justamente defendendo esse bem que é muito caro para a sociedade, né? Então o promotor, ele está sempre ali e ele vai fazer esse papel de acusar o criminoso, o denunciado, aquele que cometeu o crime. É isso mesmo? Essa sua pergunta é muito interessante porque ele exerce esse papel, ele é o órgão do Estado, né, que tem essa função, mas o promotor ele não é obrigado a levar a acusação até as últimas consequências, né? O nosso cargo é de promotor de justiça, não é promotor de acusação, e nós somos fiscais da ordem jurídica. Então, não raro, muitas vezes o promotor se depara ali com situações em que ele verifica em que a prova se fragilizou, ou que a prova deu a entender justamente o contrário, às vezes que o réu, na verdade, é inocente, e cabe ao Ministério Público, nessa hora, adotar a posição mais justa, inclusive sustentando uma absolvição, se for o caso, uma desclassificação, uma impronúncia, pugnando pela retirada de uma qualificadora, e nesse aspecto a nossa tarefa ela é muito gratificante, você poder adotar a posição mais justa. E a gente não fica vinculado à acusação de forma a não poder agir de forma justa naquele caso, quando se verifica uma situação de absolvição ou de desclassificação. Dá para a gente fazer isso em plenário? Sim, eu sempre digo, o promotor ele pode dormir com a cabeça no travesseiro com uma certa tranquilidade de que ele pode adotar a posição que ele entender mais justa ali. Ele não é obrigado a levar uma acusação até as últimas consequências. Não ganha mais dinheiro se condenar. Não muda nada, né? Na verdade, ali, o que nos motiva é sempre fazer o melhor trabalho possível para poder prestar um serviço de qualidade para a sociedade. E agora, pegando da sua experiência pessoal, doutor, esse caso da Flor de Lis foi um caso que envolveu muitos dias de trabalho, um trabalho mais desgastante, muitas provas.
Esses casos assim maiores, com grande repercussão da mídia, precisam de alguma preparação especial do membro do Ministério Público? Com certeza. O caso da Flor de Lis, ele é grande sobre vários aspectos, além do fato dele ter uma repercussão muito grande na mídia, né, até pelo fato da Ré ser uma deputada federal, na época do julgamento ela já tinha até sido cassada, mas na época do crime ela era deputada federal. O fato de envolver uma pessoa que também era pastora evangélica, se dizia mãe de 55 filhos, né, a forma como o crime foi cometido ali dentro da própria residência deles, contra o próprio marido, com o envolvimento dos filhos. Então, todas as características do crime acabaram criando essa repercussão muito grande na mídia. Mas, além disso, tinha uma quantidade, ele também é grande sobre o aspecto da quantidade de provas e de testemunhas e de bens apreendidos para fins de averiguação. Por exemplo, nós apreendemos diversos celulares, dezenas de celulares, foram ouvidas muitas testemunhas ali, ela dizia ter 55 filhos na casa, então cada um desses é uma potencial testemunha, e essas testemunhas muitas vezes são ouvidas na delegacia, depois na primeira fase, depois na segunda fase, e cada celular, né, hoje em dia, os nossos celulares têm uma quantidade de informação absurda, imagina isso multiplicado por dezenas de pessoas. Então, a análise de tudo isso exigia um esforço muito grande, até por isso foi criada uma força-tarefa de 3 promotores para poderem atuar nesse caso. E alguma coisa que o senhor detectou aí que é um sinal da necessidade de evolução dos órgãos do Ministério Público com relação a, por exemplo, tecnologia, com relação à verificação de tratativa dessas testemunhas, como tratar essas testemunhas para poder colher melhor esse depoimento? Alguma coisa chamou a atenção, despertou aí? O aspecto da tecnologia é muito importante, porque hoje em dia é a linguagem que está sendo falada. É tão importante quanto você ter um domínio da língua culta, hoje em dia você ter um entendimento razoável da tecnologia. No caso, por exemplo, Flor de Lis, onde foram apreendidos vários celulares, nós utilizamos um programa chamado Celebrite, que ele justamente demonstra ali o que estava, né, realiza a quebra, digamos assim, desses celulares. E tendo sido apreendidos dezenas de celulares, dezenas de CPUs, o Ministério Público tem que sempre levar em consideração, num caso como esse, que a análise desses dados, por mais que você possa ter diversos computadores e tudo mais, a análise é sempre feita por seres humanos. Ou seja, há um filtro de análise desse material para que se possa decidir o que é relevante e o que não é, que a máquina não consegue fazer, né? Não sei se com a evolução aí das inteligências artificiais isso um dia será possível, mas por enquanto são seres humanos que têm que ali decidir o que é importante dentro daquilo tudo. Então, esses promotores que vão fazer essa análise têm que ter um preparo em termos de conhecimento, de tecnologia para isso. Não basta saber direito. Não basta somente saber direito, precisa também buscar conhecimentos em outras áreas para que se possa fazer um trabalho ali de qualidade num caso como esse. Doutor Décio, me fala uma coisa, no plenário, o promotor de justiça precisa ter uma atuação mais diferenciada? O que é que ele precisa fazer para essa atuação chamar a atenção dos jurados, para que eles ponham o caso ali com mais clareza? O que é que a gente precisa fazer? Eu sempre digo que o promotor de justiça que atua no júri, ele tem que, digamos assim, né, exercitar músculos que ele não exercita na faculdade de Direito, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar com áreas do conhecimento que não necessariamente são trabalhadas na faculdade. Então, o promotor precisa ter ali um conhecimento sobre retórica, ou seja, as técnicas de persuasão, né, de quem quer defender um argumento. É importante que o promotor saiba ter uma boa colocação de voz, uma boa dicção. É importante que saiba que o discurso ali do tribunal do júri não pode ser um discurso em que se utiliza muito o que a gente chama de juridiquês, né? Tem que ter uma linguagem mais acessível, porque o jurado ele é leigo, ele pode eventualmente ser formado em direito, mas não se exige, então ele em regra ele é leigo. A comunicação é muito importante, saber se comunicar e saber que o jurado, justamente por ser leigo, ele muitas vezes não vai estar tão apegado à lei, mas vai estar apegado às suas emoções, aos seus sentimentos pessoais. Então, o promotor precisa saber acessar isso. Como eu faço esse jurado se emocionar com essa situação, se colocar no lugar dessa vítima, no lugar dessa família que perdeu alguém, se sensibilizar
e ter noção da importância da função dele para fazer justiça ali no caso concreto. Então, eu diria isso, que é importante que o promotor saiba estudar um pouco fora, sair da sua zona de conforto para poder fazer um bom trabalho no tribunal do júri. É acessar mesmo o íntimo desse jurado, né? Fazer ele compreender toda aquela perspectiva de dor que a família está passando, de luto por aquela perda, da criminalização daquela conduta. Tudo isso tem que passar ali na hora pelo promotor para o jurado. É isso? É porque a verdade é que essa dessensibilização, todos nós passamos, quando a gente vê o jornal, né, e vê aquele monte de tragédias, a gente começa a criar uma casca, né, a gente já não se sensibiliza tanto. O jurado, às vezes, ele tem um pouco isso, ele chega ali, ele vê só aquela pilha de papel, só aquele processo, e você precisa, às vezes, mostrar, olha a vida que se perdeu, olha a família que foi destruída, para que ele tenha noção da importância daquela situação, para que ele não fique mais preocupado com o horário em que ele vai conseguir ir embora ou algo assim, e que ele possa ali, tendo noção dessa responsabilidade, fazer um julgamento ponderado, um julgamento correto e que faça justiça frente à sociedade na qual ele mesmo vive, porque ali, quando ele diz qual é o valor da vida, ele está dizendo o valor da vida na sociedade dele, ele está dizendo também o valor da vida do filho dele, do amigo dele, da mãe dele, enfim. E é muito importante que essa mensagem do valor da vida seja passada da forma correta. E o Tribunal do Júri, portanto, ele reflete isso. Qual é o valor da vida na sociedade que aquelas pessoas estão representando. Perfeito, doutor Décio. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Acho que a gente teria assunto para ficar aqui por muito mais tempo. Mas um bom regresso ao Rio de Janeiro. Sempre que vier ao Tocantins, sinta-se à vontade aqui no Ministério Público. Nós estamos muito satisfeitos de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por me receber. Foi um prazer aqui poder dar essa entrevista e contribuir aqui com o Ministério Público do Tocantins. Obrigada. Encerramos aqui informando: se os seus direitos, os seus interesses e da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins, ligue 127 ou pelo WhatsApp 63 99 100 2720, ou ainda baixe o aplicativo do MPTO Cidadão, e faça sua manifestação pelo link da ouvidoria. Casos ocorridos nacionalmente acenderam um alerta sobre a necessidade de medidas que previnam e combatam a violência nas escolas, evitando a ocorrência de situações graves. Confira a seguir. A ideia do Ministério Público, ao criar esse comitê intersetorial de combate à violência nas escolas, visa atacar, né, e tentar solucionar os multifatores de violência escolar, porque, na verdade, nós entendemos que a violência escolar ela passa por questões de saúde mental, questões de disciplina, questões de atos infracionais, né, questões de crise de autoridades que os alunos têm hoje em dia em relação a professores e à própria família. Então, o Ministério Público, vislumbrando esse cenário complexo e prolixo, buscou criar esse comitê intersetorial, né, agregando o Ministério Público, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação Estadual e Municipal, Conselhos Tutelares, dentre outros órgãos, para tentar atacar todas essas frentes e buscar minimizar esse problema de violência escolar. Quando nós criamos esse comitê intersetorial, a ideia é de que a vigilância seja permanente. Então, apesar de atravessarmos agora um cenário excepcional, entendemos que, passada essa crise, nós podemos ter calma, porque essa vigilância deve ser constante através desse comitê. Porém, nesse momento em que houve mais situações que envolvem risco aos nossos alunos, as orientações que nós damos, né, aos pais, principalmente, é de que eles estejam atentos aos seus filhos cada vez mais, atentos ao que eles levam e trazem na mochila para as escolas e das escolas, estejam atentos às gavetas, armários de seus filhos, e estejam atentos às redes sociais e conversas nos celulares, com quem eles estão falando, sobre o que eles estão falando, né? E reportem sempre que possível tudo que eles entenderem conveniente às autoridades competentes. O Ministério Público sempre pode ser procurado para tratar desses assuntos. Em relação aos diretores e gestores das escolas, nós entendemos que há casos que acontecem nas escolas que também precisam ser reportados às autoridades, porque, embora sejam atos de disciplina, via de regra, que acontecem nas escolas, alguns desses atos de disciplina
transcendem essa situação e se caracterizam também como atos infracionais. E quando eles se caracterizam como atos infracionais, alguns até de peculiar gravidade, eles precisam ser reportados aos órgãos de inteligência da polícia, ao Ministério Público, para que isso seja submetido ao Judiciário e sejam adotadas as medidas cabíveis. O Ministério Público conta com quase 40 sedes de promotorias de justiça distribuídas em todo o Tocantins, que alcançam com o seu trabalho os 139 municípios. Conheça agora a unidade de Tocantinópolis. Em Tocantinópolis, cidade histórica banhada pelo rio Tocantins, está localizada uma das unidades do Ministério Público. Na Travessa Pedro Ludovico, no centro da cidade, encontra-se a sede das Promotorias de Justiça de Tocantinópolis. Lá são atendidos os moradores da própria cidade e também de Aguiarnópolis, Luzinópolis, Palmeiras, Nazaré e Santa Terezinha. Se você vive em algum destes municípios e precisa dos serviços do Ministério Público, vá até lá ou acesse os canais da ouvidoria, ligando 127, acessando www.mpto.mp.br ou baixando o aplicativo MPTO Cidadão. Diversos órgãos públicos do Estado estão trabalhando de forma articulada na busca e na identificação de pessoas desaparecidas. Um dos resultados desse trabalho conjunto foi a edição de uma cartilha digital que já se encontra disponível. No estado do Tocantins, a atuação do poder público frente ao desaparecimento de pessoas ganhou uma nova dinâmica, resultado de um acordo de cooperação celebrado entre o Ministério Público do Tocantins e os órgãos estaduais da área de segurança. Agora, todos os órgãos que atuam no enfrentamento desse problema trabalham de forma articulada e planejada, fazendo parte de um sistema integrado de nível estadual. Para o aperfeiçoamento da dinâmica de trabalho, foi definido um fluxo de atendimento e foram padronizados todos os procedimentos que envolvem a busca por pessoas desaparecidas. Isso preencheu algumas lacunas no processo de atendimento e investigação desenvolvido pelo conjunto de órgãos estaduais. Também contribuiu para que haja uma maior agilidade e eficiência nos trabalhos. Tudo foi pensado de forma coletiva, seguindo os parâmetros do Programa Estadual de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, o PLID. Um dos resultados é a edição da cartilha Desaparecimento de Pessoas no Estado do Tocantins, que traz todas as orientações quanto ao fluxo de trabalho no enfrentamento do desaparecimento de pessoas. A publicação foi editada em formato digital, o que facilita sua ampla distribuição aos profissionais e aos setores da sociedade civil que lidam com o desaparecimento de pessoas no Estado. Tenha a sua cartilha sempre à mão e ajude a fazer a diferença. Nosso esforço é para que muitas famílias voltem a ficar completas. Ministério Público do Tocantins, conectando você com os seus direitos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.